Hoje a gente vai mergulhar fundo em só 2 versículos. Mateus 24, versículos 1 e 2. Isso aí. Temos aqui uma análise bem detalhada, sabe? Semântica, exegética, do texto original mesmo. E a ideia é entender um momento bem tenso ali. Jesus saindo do templo de Jerusalém Aham. e soltando aquela profecia chocante sobre a destruição total do lugar. Vamos tentar pegar a força das palavras originais? Exato, e é um ponto de virada mesmo, né? Jesus tinha acabado de, criticar duramente os líderes religiosos Sim, pesado. e dito que a casa deles ia ficar deserta, abandonada. Então, essa saída física dele do templo, e é bom lembrar, não era só o santuário, era o Rion, o complexo todo. Ah, interessante esse detalhe do Hiram. Pois essa saída vira um ato simbólico muito, muito forte nesse contexto. Quase um julgamento acontecendo ali, né? Faz todo sentido. E a análise descreve Jesus já saindo, né? O texto grego usa verbos como exelthon, que é tendo saído, e eporeuteu, ia andando, se afastando. Não parece um passeio qualquer. Não mesmo, parece algo bem deliberado. E é nesse momento que os discípulos chegam perto, prosilthon, com uma intenção bem clara. Epidixai, mostrar para eles construções, as oikodomai, né, do templo. Aquilo tudo magnífico. Tem uma ironia aí, não acha? Uma desconexão, né? Profunda. Esse verbo epidixai, a análise que a gente viu, aponta que ele sugere apontar para ser visto, sabe? Focado na aparência externa mesmo. Na arquitetura. Isso. Os discípulos ali, maravilhados com a beleza, com a imponência, talvez completamente alheios à gravidade daquele momento, do que significava Jesus estar saindo daquele lugar todo. E a resposta de Jesus, então, vem para marcar esse contraste. O texto usa a partícula de, para indicar essa mudança. Ele pergunta, o vlepete tudo isto? Vocês não estão vendo tudo isso? Aham. E a fonte que a gente usou destaca que esse verbo vlepo, o ver, aqui vai além do olhar físico, né? Com certeza, é mais profundo. Questiona a percepção deles, o entendimento real do que estava ali na frente. Tipo, vocês estão vendo mesmo? Exatamente. E aí vem a profecia, carregada de autoridade. Nossa, muito. Começa com aquela fórmula clássica, né? Amém lego rumen. Em verdade vos digo. Que já dá um peso. Total, é uma fórmula de certeza divina. E logo depois vem a negação mais forte possível no grego koiné, que é essa dupla negação, o mi. Ome. Que garante assim de modo nenhum, jamais, não vai acontecer mesmo. O mi afeté, não será deixada. Pedra sobre pedra. Litos epiliton. Essa imagem é muito, muito visual. Muito. E tem essa mudança de foco que a análise aponta. Os discípulos mostraram as construções, oikodomê, no plural, as estruturas. Jesus foca na pedra, litos, no singular, a unidade básica. Sem como se dissesse, nem o elemento mais fundamental vai sobrar. E aí culmina com o verbo katalitesitai. Catalitesitai, Katalitesitai. que significa o que exatamente? Olha, a análise traz como será completamente demolida, destruída, desmantelada. Implica uma desconstrução total, sabe? Violenta até. Nossa, E o estudo conecta essa linguagem forte com profecias lá do Antigo Testamento de Miqueias, Jeremias, sobre julgamento e destruição de cidades, de santuários. Isso reforça a ideia de que Jesus está falando com autoridade divina, profética mesmo. entendi. Fica claro esse paralelo. Então, o centro da passagem é esse contraste gritante, né? A admiração dos discípulos pela grandeza física, pelo que os olhos veem, versus a percepção de Jesus sobre a realidade espiritual daquele lugar. E o juízo que estava para chegar. Teologicamente, pensando no Evangelho de Mateus como um todo, isso aponta muito para a autoridade de Jesus sendo maior que a do templo físico. Faz sentido. E sinaliza uma mudança radical, né? Na forma como a presença de Deus seria mediada. Não mais ali, naquele edifício, mas na pessoa de Cristo e na comunidade que se forma ao redor dele. Fica muito clara essa tensão que a análise ressalta. O mostrar o externo, o impressionante, e o perceber o interno, o real. Exato. E isso leva a gente a pensar, né? Quantas vezes, talvez, na nossa vida, o foco fica tão preso nas grandes construções, nas aparências, no status, naquilo que impressiona por fora. É verdade. Uma ótima reflexão para fechar.